Amém? Não, vamos orar logo, né? Sei que já foi orado, mas eu gostaria de fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu estou na Tua casa, Senhor, e incumbida de trazer esse último domingo a palavra ao coração dos Teus filhos. Espírito Santo, eu te peço, conduza esse culto como o Senhor já vem conduzindo, sim, meu Pai. Que essa palavra, sabe, que o Senhor venha selar nesse momento, que o Senhor venha falar com os Teus filhos, que verdadeiramente, Senhor, eu seja o canal do Senhor nesse lugar, que a Tua presença seja notória, meu Pai, mais ainda, meu Pai, que o final dessa campanha, Senhor, sabe, vem com Teu Espírito mesmo, Senhor, seja o centro desse culto, meu Pai, e fale conosco, Senhor, sabe, fala conosco, como o Senhor fala com o Teu povo, o Senhor tem falado com o Teu povo, traz alegria para o nosso coração de saber que somos selados com o Espírito Santo, sabe, de saber que somos escolhidos, Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Efésios 5, do 18 ao 22. Glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesses dias nós temos aprendido sobre ser cheios, né? Cheios do Espírito Santo. O Anderson, até na hora que a gente chegou, ele falou: Vânia, cadê o restinho da bateria? Aí eu falei pra ele: meu filho, nós estamos vindo pra cá é pra nós encher essa bateria, né? Em nome de Jesus. Então é isso, irmão, sabe? A gente viu aqui, foram domingos maravilhosos, e verdadeiramente que essa bateriazinha, ela esteja chegando lá no destino dela, onde é pra ela chegar, em nome de Jesus. Então a gente viu que ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, é não ter espaço para outras coisas na nossa vida, que nos tira da presença dEle, né? Nós aprendemos aqui que quando nós damos espaço para o Senhor trabalhar em nossas vidas, toda a sujeira vai saindo, né? O pastor fez uma encenação aqui maravilhosa no domingo passado. Se você não viu, vai lá no YouTube, a Bia coloca no Instagram. Mas é isso, irmãos, sabe? A gente tem aprendido que é se deixar limpar. Ah, Vânia, mas eu tô assim, eu tô assado. Irmãos, Ele limpa, sabe? Qualquer sujeira, basta a gente querer, sabe? Basta a gente ser sincero com Ele, como é dito nessa canção, sabe? Que a gente venha sentir vontade de deixar Ele trabalhar na nossa vida. O pastor falou hoje aqui, sabe, que a porta vai se abrir se a gente bater, irmãos. Se a gente se conformar com a situação: meu Deus, mas eu não sinto mais, mas eu não consigo mais. Você não vai conseguir, você não vai sentir mesmo. Pronto, acabou. Mas a partir do momento que a gente começar a tentar, sabe, que a gente começar a querer, ter o desejo, o Senhor, Ele vai fazer maravilhas na nossa vida, gente. Porque somos nós que nos afastamos do Senhor. Ele não se afasta de nós, Renan. O Senhor, Ele não nos abandona. Somos nós que muitas vezes traçamos ou procuramos caminhos diferentes dos caminhos que Ele tem para nós, amém? Então, assim, foi falado que nós precisamos ser cheios. E hoje eu queria trazer para nós e aprender com vocês, igual eu estudei aqui, benefícios, irmãos, de quando nós estamos cheios, de quando nós estamos na presença de Deus, né? E um deles, louvado seja o nome do Senhor, que está aqui no versículo 19. Louvado seja Deus. É que nós não somos murmurões, né? Pelo contrário, nós somos gratos. Cadê o versículo 19? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, ao vosso coração. Ser cheio do Espírito Santo, Ele traz o que? Ele traz gratidão para a minha vida. Ser cheio do Espírito Santo, aleluia. O texto que ele diz que nós devemos cantar, nós devemos o que? Salmodiar, nos alegrar na presença de Deus, sabe? O Senhor, Ele enche o nosso coração. E eu coloquei até aqui uma coisa que eu sei, é quando nós estamos felizes,
na presença de Deus a alegria transborda. Irmão, ser feliz, ser cheio do Espírito Santo, nós temos que entender isso. Não quer dizer que um dia você esteja triste. Nós vivemos numa terra, irmãos. Nós vivemos na terra. Nós precisamos de muitas coisas para satisfazer o nosso coração nessa terra terrena. Entendeu, né? Mas o Espírito Santo, ele vem muito além. Ele enche o nosso coração de muitas coisas mais, sabe? O que é salmodiar? O que é cantar na presença do Senhor, mesmo quando eu estou triste? Sabe? É saber além que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E mesmo que tudo aqui, nessa terra, esteja dando errado, irmãos, eu coloco os meus olhos além, Carol. Sabe? Além do que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim, Vânia? O Senhor tem uma vida eterna para nos dar. E enquanto nós estamos ainda nessa terra, sabe, Ele disponibilizou o seu Espírito Santo para andar com nós todos os dias da nossa vida, irmãos. Isso é tremendo e maravilhoso. Louvado seja o nome dEle. Glória a Deus. Então esse louvor que sai do nosso coração tem que ser tudo para a glória de Deus, Carol, sabe? Eu vou me arrumar aqui no domingo de manhã, sabe, tudo para a glória de Deus. Eu vou para a igreja para a glória de Deus. Eu vou cantar aqui no altar, igual a Flávia, os meninos fazem, a gente faz. Tem que ser para a glória de Deus, irmãos. Louvado seja o nome dEle. Isaac, abre Romanos 15, 13, por favor. Ele, o próprio Deus, nos enche com essa alegria. Louvado seja o nome dEle. Nós precisamos pedir nele, irmãos. É o que o pastor falou aqui. Ah, mas eu não estou conseguindo. Ah, mas eu estou me sentindo fraco. Ah, mas eu estou desanimado. Eu quero ficar sentado. Eu não sei o que. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, né? Meu amigo aí, meu consolador. Isso que a Bíblia diz que Ele é para nós. É um consolador. Vou chegar lá. É um conselheiro. É amigo, sabe? Que nós podemos confiar e pedir socorro, irmãos. Louvado seja o nome dEle. E o próprio Deus, Ele nos enche com esse gozo, com alegria. Olha lá, 15, 13, né? Foi isso? Foi. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É pela virtude do Espírito Santo, irmãos, que mesmo, igual a senhora falou, estava vendo a sua mãe acamada, era uma tristeza no mundo físico, mas no mundo espiritual, o Espírito Santo consolava, entendeu, irmãos? É isso, sabe? Ele traz aquele gozo, mesmo que esteja tudo dando errado nesse mundo físico aqui, eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida, eu sei, irmãos, eu sei quem tem o crido, é o que o Jó falou, né? E por fim Ele vai se levantar em seu Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos crer, sabe? Nós precisamos crer em quem nós estamos vindo até essa igreja para servir. Irmãos, não adianta a gente não crer. É pela fé, foi falado aqui nesses dias. Tudo é pela fé, sabe? A salvação é pela fé. Se eu creio, venha pro DIC, né? Quando voltar. Se eu não creio que eu não sou salvo, mesmo o que Deus vai poder fazer por mim? Se eu não creio, nem eu creio que Deus me salvou. Então o Senhor, Ele enche a nossa vida desse gozo. E nessa manhã que a gente sabe, que a gente tem essa certeza que nós somos selados, Bia, com o Espírito Santo de Deus, que nós temos esse amigo inseparável nas nossas vidas, se nós quisermos. Louvado seja o nome dEle. O Espírito Santo, Ele é tão ativo nas nossas vidas, que é Ele quem convence o homem do pecado. Nós já vimos isso, né? João 16, 8. Eu vou ler mais pra frente, Isaac. Agora não precisa colocar não, tá? Uma coisa é certa, irmãos. Nós podemos ser e somos canal de bênção. Acho que você já ouviu muitas pessoas falar isso, né? Ah, porque fulano é canal de bênção. Ah, porque não sei o quê. Nós somos mesmos. Mas para isso, nós precisamos ser cheios de Deus, irmãos. Para mim ser canal de bênção na vida do meu irmão, eu preciso, muitas vezes, ou a maioria das vezes, porque tem outras formas de a gente abençoar o nosso irmão, me entenda, eu estou falando no mundo espiritual, assim, sabe? Nós precisamos ser cheios de Deus. Se eu vou aconselhar a Bia, sabe, sou
sobre o Senhor, sobre as coisas de Deus, as suas dúvidas, igual o pastor fala que faz às vezes com o pessoal que vai com ele no Uber. Meu irmão, se nós não tivermos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, a gente não vai saber o que falar. Ou se a gente falar alguma coisa, vai ser só um barulho, a pessoa não vai entender. Porque esse Espírito Santo, irmãos, que habita dentro do nosso coração, ele é quem testifica, sabe? É ele que faz as pessoas entenderem dele. Louvado seja o nome dele. Então nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós para falar, para pregar, sabe? Para trazer uma mensagem de conforto para as pessoas que precisam, sabe? Porque quando nós nos enchemos mais ainda do Senhor, irmão, ele vai sempre tomando de conta da nossa vida, vai sempre nos abençoando. Louvado seja o nome dele. Exaltado seja o nome do Senhor. Então o que nós precisamos nessa manhã, sem dúvida alguma, é entregar a direção da nossa vida verdadeiramente para o Senhor, né? Sabemos que nós temos o nosso Consolador para nos ajudar. Louvado seja o nome dele. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Eu vou colocar aqui mais pra frente, porque eu quero ir seguindo o que eu escrevi aqui no caderno, sabe? Ele nos aconselha, nos ajuda a tomar decisões. Louvado seja o nome dele. Mas uma coisa interessante é que agora mesmo, para poder trazer uma palavra, irmãos, para poder cantar um louvor, para você poder entender, para você não falar ou pensar, caramba, a Vânia está fazendo só barulho ali em cima. Tem que ter a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Eu lembro que muitas pessoas, quando elas... acho que era o pastor Evanildo que tinha essa mania, né? Que ele falava assim: ah, Senhor, tira os comichões dos nossos ouvidos, né? Que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra. Isso é interessante, irmãos. Quando a gente está na nossa casa, quando a gente vai para a igreja, sabe? Que a gente fala assim: olha, aquela pessoa que vai trazer a palavra, o Espírito Santo ajuda ela, né? Porque, irmão, quem está pregando aqui em cima, louvado seja Deus, nós estamos trazendo a palavra de Deus. Mas se você abrir o seu ouvido, se você pedir ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a entender, você vai ser edificado, você vai ser restaurado. Lógico que a gente também é, mas você também vai ser. Eu até coloquei aqui, nós precisamos estar com o Espírito Santo como uma sintonia, Carol. Tem que ser como uma sintonia, sabe? Quando é como uma sintonia, as coisas começam a dar certo. A gente começa a entender o que está sendo falado. Irmão, não sei você, mas eu mesmo, quando eu estou nos meus dias de... Porque todo mundo tem, né? De jururu, que você está sem força de ler. Talvez é só eu que sinta isso, né? Que você não quer orar, que você não quer fazer nada. Irmão, você abre a Bíblia. Você... sabe, parece que você não conhece nada, parece que você nunca conheceu nada, sabe? Mas quando você sente o Espírito Santo, quando você pede socorro para o Espírito Santo, quando você abre a Bíblia, irmão, que você lê um versículo, Bia, aí parece que, sabe, parece que o próprio Deus, parece não, é certeza, sabe? Está revelando o que está escrito ali para você, sabe? É o Espírito Santo de Deus. Não é uma coisa mirabolante. Ah, é mirabolante. É só o pastor que tem que ter. É só o levita que tem que ter. Não. O Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, irmãos, nós somos selados, Carol, com o Espírito Santo de Deus. Então, um conselho para nós nessa manhã é fazermos uso, irmãos, desse Espírito Santo maravilhoso que Deus colocou no nosso coração. É fazermos uso desse amigão que a gente tem, sabe? Chamar ele para perto. Eu estou lendo um livro, comecei a ler um livro lá em casa, é Bom Dia Espírito Santo. Ele é muito surreal, assim, sabe? Do Benny. Mas é um livro muito gostoso. Quando você vê aquele cara falando das experiências que ele teve, você fica assim, sabe? Meu, e o interessante, desculpa pelo meu, tá? Mas o interessante é que não é só pro Benny, Renata, né? Não é só pro Benny, a presença do Espírito Santo. Não é só pro pastor Ivanildo. Não é só pro Danilo que canta, toca, prega. Não, é para todos nós, gente. Todo aquele que quiser o Espírito Santo de Deus, o Senhor já deixou. Ele falou na palavra dele. Ele falou que ele ia, mas queria preparar esse Consolador, irmão.
irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Às vezes eu estou lá na minha rede lendo um livro que não tem nada a ver com a Bíblia, que eu gosto muito de ler sobre finanças, educação financeira, eu gosto muito desse negócio. Então às vezes eu estou lendo e o cara fala, escreve algo assim, na hora eu falo assim, oh, sabe, do nada parece que eu estou lendo a Bíblia e eu sinto a presença de Deus, sabe? Eu falo, oh Senhor, sabe? É muito gostoso isso, irmãos. Agora, Vânia, sempre, não! Assim como você, assim como o pastor, assim como a pastora, todos nós temos os nossos momentos de frieza espiritual. E quem que vai nos ajudar a sair dessa frieza? Irmão, primeiro, é eu. Eu tenho que querer. E a partir do momento que eu falar que eu quero, irmãos, o Espírito Santo vai entrar em ação, irmão. E não vai ter frieza que resista, não, gente. Já foi falado aqui. Não é só no culto, né? Igual o Anderson e a Carol precisa trabalhar, precisa trazer o sustento. Mas ali, no momento que está acontecendo algo, sabe? É no íntimo aqui, ó. Espírito Santo, trabalhe comigo. Ele vai, gente. Ele vai, eu tenho certeza que ele vai. Espírito Santo, olha, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou na tua dependência. Ele vai, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. E é igual o pastor falou, onde a gente está, a gente faz a ligação, né? Com Deus, com o Espírito Santo. Louvado seja o nome dele. Então, é uma harmonia, como eu falei aqui, estar com o Espírito Santo de Deus. Para você entender como é gostoso quando eu estou em harmonia com o Espírito Santo de Deus e falo algo, você entende, vai chegar limpinho ao seu coração. É igual a banda, irmãos. Sabe, a banda quando vai tocar, meu Deus, se ensaiar o negócio é gostoso. Você ora, você fala em língua, é um negócio bom. Mas se não ensaiar, meu irmão, se você tiver com o olho fechado, você abre a bodega de olho assim, ó, o que foi que eles fizeram agora? É a mesma coisa. Assim como eles precisam ensaiar, a gente precisa aprender a palavra de Deus para falar para você. Uma coisa, nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo, porque aí vai sair tudo legal, sabe? Imagina, a banda ensaia e a banda ainda tem harmonia com o Espírito Santo, irmão. Não vai ter demônio que resista não, sabe? Falando nesse termo, porque vai ser perfeito para a glória de Deus. E ontem eu estava em casa e falei para a Adriana, eu falei, meu, a gente é tão falho, a gente é tão, sabe, irmão, nós precisamos nos esforçar de verdade, sabe, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque, irmãos, não é Deus, sabe, é sério mesmo, não estou falando assim, Vânia, mas não é Deus assim que precisa de nós, entende? Não, somos nós que somos necessitados do Senhor, irmã Fia. É nós que precisamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, sabe? É nós que precisamos adorar o Senhor pelo que verdadeiramente é. Por quê? Porque Deus é Deus, Renan. Importa se eu adoro ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Importa se eu quero ficar em casa, se eu estou jururu, se eu não estou sentindo, se eu não quero sentir, não. Ele não vai mudar. Mas é eu que preciso buscar, Bia, é eu que preciso sentir a presença de Deus, sabe? E exaltar e glorificar o nome dele. Amém? Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. E nós somos privilegiados por termos sido selados com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, esse Espírito Santo, essa pessoa do Espírito Santo maravilhosa, ele nos convence do pecado. Agora você pode abrir, Isaac, João 16:8. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo maravilhoso, ele nos convence, irmãos. Por isso que eu lembro, não sei se foi o pastor, mas alguém durante a campanha falou isso também, que muitas vezes nós estamos selados com o Espírito, nós entristecemos ele, afastamos ele, porque muitas vezes nós vamos fazer algo que não agrada ao Senhor e ele começa a falar, a gente não dá importância e daqui a pouco ele vai embora, não é isso, não é verdade? E é verdade sim, mas ele nos convence, irmão, do pecado. Ele veio para isso também, sabe? Convencerá o mundo do pecado e ao mundo todo, irmãos. O que nós precisamos fazer como cristãos é abrir a nossa boca realmente e falar da palavra de Deus, porque quem vai convencer o mundo é eu. Vânia prega, tô brincando, viu? Aí vai lá numa palanque, vai pregar, vai não sei o que. Palanque é coisa de nordestino. Vai convencer
uma multidão, não. Se o Espírito Santo não estiver com a Vânia, se o Espírito Santo não agir, ninguém vai ser convencido de nada, irmãos. É por isso que nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o outro, irmãos, esse Espírito Santo maravilhoso, ele opera em nós o novo nascimento. Ele ilumina o nosso entendimento, ele clareia o nosso entendimento, o nosso coração, para nós entendermos a palavra de Deus. Se nós estamos com dificuldade, se eu estou com dificuldade, meu Deus, eu não leio, eu não entendo o que é pregado, eu não entendo nem o que o pastor fala, né? Que prega, brinca e tal. Meu irmão, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Vamos pedir ajuda mesmo, socorro. Senhor, eu quero entender o que é pregado naquela igreja. Eu não quero ir só para o pastor Ivanildo me ver. Eu quero entender do Senhor. Eu quero ter experiência com o Senhor. Eu quero verdadeiramente ser amigo de Deus. Eu quero isso para a minha vida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que foi cantado aqui, ele nos consola, irmãos, né? Ele nos consola e nos ensina. Ó, tá com dificuldade de aprender? Pede socorro para o Espírito Santo de Deus, é o melhor professor. Abre Isaac, João 14, 26, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá. Mas aquele Consolador, você viu, ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto veio dito. Vos tenho dito. Você lembra que foi o que o pastor falou aqui hoje? Acho que foi hoje. Eu também tenho um problema de lembrar das coisas, tá? Mas o Espírito Santo ensina e lembra, amém? Então, irmãos, ele falou aqui hoje que se a gente tem dificuldade de lembrar, né, de uma pregação, se a gente se atentar em lembrar do que é falado na igreja, no momento certo a gente vai ter aquela palavra para confortar o nosso coração. E é a palavra de Deus que fala isso, sabe? O Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que Jesus falou, Vânia, está na palavra de Deus. O que Jesus falou, Vânia, é pregado aqui todo domingo, as palavras que o Senhor falou para nós. E o que eu preciso fazer para lembrar? Ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Consolador. E é verdade mesmo, irmãos, é verdade. Eu tenho dificuldades de lembrar das coisas, e os cadernos que eu tenho, tanto faz ser dos meus estudos particulares, como de fazer alguma pregação, eu sempre escrevo o que eu pensei naquela hora, para às vezes quando eu estou manuseando de novo eu lembrar, entendeu? Então assim, o que nós podemos fazer? Pedir para o Espírito Santo clarear o nosso entendimento, irmãos. Porque Ele clareia, Ele nos faz lembrar, louvado seja o nome dEle. E nos consola, viu? Nos consola muitas vezes melhor do que muitas outras pessoas, né? Porque já foi falado aqui dezenas vezes. Às vezes a gente vai pedir consolo, socorro para pessoas que mais vão nos prejudicar do que nos ajudar. Então nós temos o Consolador. E o Anderson está com sono. Trabalhou à noite, né, Anderson? Outra coisa, ele é um intercessor. Romanos 8, 26, Isaac, por favor. Romanos 8, olha lá. E da mesma maneira, também o Espírito Santo, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha, irmão, que lindo. Olha que maravilhoso, pastora. Isso é lindo demais. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, é muito maravilhoso isso, Carol, porque muitas vezes é verdade, gente, muitas vezes a gente não sabe o que orar, a gente não sabe o que falar, a gente está meio perturbado nas ideias, mas o Senhor está falando ali, sabe? Que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que eu tenho que fazer, Vânia? Eu tenho que pedir, eu tenho que orar ao Senhor, pedir socorro para o Espírito Santo, sabe? Porque, meu irmão, Ele vai fazer a parte dele quando eu fizer a minha. Quando eu aceitá-lo verdadeiramente, sem dúvidas alguma, Ele vai fazer a parte dele. Outro benefício eu coloquei aqui do Espírito Santo, só tinha falado um, né? Foi isso mesmo, que nós não somos murmurões. Louvado seja o nome do Senhor. Outro benefício do Espírito Santo, ele traz a comunhão, irmãos.
A igreja que tem o Espírito Santo de Deus, o ser humano que tem o Espírito Santo de Deus, ele procura comunhão. Louvado seja o nome dele. Está aqui, eu acho que no versículo 19 também. Falando entre vós, né? Com salmos, falando entre vós, com salmos, cadê? E hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, ao nosso Senhor, no vosso coração. Então o Espírito Santo de Deus, ele traz a comunhão. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele também promove a comunhão, Renato. Se você está vendo que, sabe, que sei lá, que tem um amigo seu que está quebrando o pau com o amigo dele aí, no lugar de você botar mais lenha na fogueira, se verdadeiramente nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente vai ser apaziguador. E a gente não vai querer colocar mais lenha na fogueira, entende? Como diz lá no Nordeste. Então assim, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem prazer em ver as pessoas se destruindo. Ela não tem prazer em fazer inferno da vida das pessoas, irmãos. Porque, desculpa falar, mas é a realidade da vida. Infelizmente, muitas vezes, mesmo sem querer, irmãos, a gente faz sim. A gente é fofoqueiro sim, sabe? Mas o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, irmãos, até aquela mínima fofoquinha, ele, sabe, você não consegue. Então nós precisamos estar com o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ao invés dele torcer contra, irmão, ele abençoa, sabe? Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão Gilberto, quando ele vê alguém prosperando mais do que ele não se entristece. Ah, fulano tá assim, eu tô assado. Não, ele se alegra. Sabe o que ele fala? Senhor, abençoa e prospera mais o meu irmão. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem comunhão, ele não é invejoso, ele é apaziguador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós temos em nome de Jesus, a gente ora pelas pessoas, sabe? E não amaldiçoa, a gente abençoa as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando temos o Espírito Santo de Deus, outra coisa, a gente adora. Já foi falado aqui. Adora como, Vânia? Adora. Adora no trabalho, adora em casa. Nós temos o prazer de adorar. Nós entendemos que esse adorar a Deus, irmãos, vai muito mais além do que cantar na igreja, do que louvar na igreja. Vai muito além do que um simples culto, irmãos. Adorar a Deus é todos os dias, sabe? É entender, Renata, que tudo que nós somos, sabe? O nosso Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida, de tudo que nós somos. Louvado seja o nome dele. O crente cheio do Espírito Santo, ele não barganha com Deus. Ouviu, Cap? Vânia, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem o prazer de estar na casa de Deus, simplesmente porque Deus é Deus. Não é aquele, eu vou para a casa de Deus porque Deus vai, sabe, suprir todas as minhas necessidades. O crente cheio do Espírito Santo, ele adora porque Deus é Deus. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos impulsiona a adorar o Senhor. O Espírito Santo, ele nos leva a querer mais do Senhor, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Entendeu? Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não somos pessoas barganhadoras, sabe? Sabe o que é isso? Aquele crente que vem para a igreja, eu estou indo para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Porque eu quero um emprego, porque eu quero... Não é pecado você querer seu emprego, sua casa, e muito menos você orar ao Senhor e colocar todas as suas petições, inclusive essas, na presença do Senhor. Mas isso não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida, a nossa vida até a casa do Senhor, tem que ser para adorar o Senhor. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Foi o que eu falei aqui no começo, irmão. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu e está cansado de ouvir, e é verdade, que o céu está cheio de anjos que adoram o Senhor 24 horas, irmãos. Então nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Outro benefício, irmãos, sabe? Outro benefício, além de adorar o Senhor, de ter comunhão, de não ser murmurador, é a gratidão. Entendeu? O versículo 20 vai falar sobre isso. Versículo 20 do texto de Efésios 5. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de vosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o crente que tem o Espírito Santo de Deus,
sempre graças, né? Sempre agradecendo, tendo um coração grato pelas bênçãos que o Senhor deu, né? Então, assim, quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós temos um sentimento de gratidão. Vânia, mas é só pelas bênçãos materiais? Não. A gente tem muitas coisas para agradecer a Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu tenho uns 16 anos. Se eu for ver a minha vida esse tempo atrás, meu Deus, como eu tenho para agradecer a Deus por onde o Senhor tem me colocado hoje, sabe? Sério mesmo. No momento eu não tenho nada para agradecer. Lembra de onde Deus te tirou, gente? Lembra a transformação que Deus fez na sua vida, gente, né? A gente sabe, Anderson, né? O que Deus fez, eu sei o que Deus fez na minha vida. Quando o Senhor me chamou para perto, quando o Espírito Santo me selou, de onde Ele me tirou. Isso é motivo para a gente ter o quê? Gratidão. Sério mesmo, é motivo da gente ter gratidão e sempre se lembrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser cheio do Espírito é não ser murmurão. Nós entendemos que, independentemente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 21, irmãos. Estou finalizando, viu? Eu nem vi o tempo aqui, mas pela aqui eu já estou finalizando. Diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Outro benefício é submissão. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser uma pessoa arrogante. É sério, irmãos. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas que são pessoas do Senhor são cheios de arrogância, muitas vezes não conseguem ouvir um conselho, porque é um pastor, é um músico, é não sei o que, está na hierarquia. Mas não, irmãos, nós não podemos ser pessoas arrogantes. Nós temos que ser pessoas que, sabe, tá atento ao que os outros querem, sabe? Tá atento ao que as pessoas nos falam. Então, ser cheio do Espírito Santo, a arrogância não entra, sabe? É ter o caráter de Cristo, é não ter soberba, crente soberbo, sabe? Que se acha a última Coca-Cola da terra também não pode. Então, nós precisamos ser mansos, né? Como diz a palavra de Deus. Então, assim, para a gente finalizar, Paulo, ele sabia que era perigoso a pessoa que era servo do Senhor ser individual. Abre Filipenses 2:1-5, Isaac. Nós precisamos entender, irmãos, a necessidade do nosso irmão também, sabe? O que ele precisa. Louvado seja Deus. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Vai, Isaac. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vai, Isaac. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos importamos com o nosso irmão também, irmãos. Sabe? Não é só eu que tenho que estar bem, entende, irmã Fia? Não é só a minha casa que tem que estar bem. Eu tenho que me preocupar com os meus irmãos também. E lendo isso aqui, né? Lendo esses versículos, lendo o que o Adriano tinha esboçado também, eu aprendi uma coisa. É que o enchimento do Espírito Santo, irmãos, não é uma experiência que a gente nunca vai poder perder, né? O enchimento do Espírito Santo não é uma experiência que a gente nunca vai poder perder. Mas sim, Renata, um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Igual uma amizade, né? Se eu tenho um amigo muito íntimo e de repente ele vai para longe, a gente briga, acontece alguma coisa, irmãos, vai ficar distante, né? Então o Espírito Santo, ele não é para ser distante. O Espírito Santo, ele é para ser selado na nossa vida todos os dias da nossa vida, tá bom? E se pedirmos o Espírito Santo a Deus, ele nos dá. Lucas 11:13, que foi o que o pastor falou aqui, tá bom? Então eu quero terminar aqui, tá bom? Com essa palavra, espero que você tenha entendido. Então nós precisamos de comunhão
Comunhão é uma graça de Deus para quem tem o Espírito Santo de Deus. Sabe, adorar, gratidão e submissão ao Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.